graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia na presença do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. É um privilégio iniciarmos o dia, iniciarmos a semana, né? O primeiro dia da semana é o domingo, né? Porque a gente considera como fim de semana, né? Por conta que é o dia que a maioria, né, tem esse dia de folga, esse dia de descanso. Mas é o início da semana e como é bom iniciar na presença de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. E é um texto onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, para a igreja de Corinto, uma igreja que era uma igreja grande, né? Uma igreja localizada em uma cidade grande, como era a cidade de Corinto. Então o apóstolo Paulo escreve 2 cartas a essa igreja, e essa primeira carta, ele trata de muitos assuntos, muitas questões importantes para doutrinar. Quando a gente diz doutrinar, é ensinar aquela igreja, né, como eles deveriam viver a vida cristã, como eles deveriam, enquanto comunidade cristã, enquanto povo que se reunia, como eles deveriam, então, viver, cultuar a Deus, como eles deveriam exercer os dons do Espírito Santo. E a partir desse capítulo 12, no 11, é aquele texto que ele vai falar sobre a ceia, né, como eles deveriam celebrar a ceia. Inclusive, Paulo, ele corrige e repreende e exorta aqueles irmãos, dizendo, olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, né? Ele faz umas críticas ali e então mostra a eles como que deve ser celebrada a ceia do Senhor. E aqui o capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais. Então eu queria trazer essa palavra para os irmãos. Eu sei que muitos já têm conhecimento, mas nós precisamos sempre estar relembrando algumas coisas, sempre colocando alguns pontos que são essenciais à nossa fé, à nossa prática, né, cristã. E como batistas, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, tudo que nós cremos e tudo que nós praticamos está baseado, está fundamentado única e exclusivamente na Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer comentário, qualquer explicação, qualquer obra, né, qualquer livro, qualquer outra coisa tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Todo o nosso material, né, a gente tem as revistas na escola bíblica dominical, tem livros que a gente estuda, mas tudo está baseado na palavra de Deus. Nós temos, inclusive, se você abrir o site da Convenção Batista Brasileira, você vai ver lá, você pode baixar gratuitamente, tem lá a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. É um documento, né, um material que coloca lá, como o título já diz, declarando quais são as doutrinas que nós, enquanto igrejas batistas, enquanto convenção batista, que nós cremos e nós professamos e nós assim praticamos. E tudo está baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Lá você vai ver cada afirmação, da mais simples, quando diz, por exemplo, quem é Deus? Deus é o Criador. Tem lá vários versículos apontando por que é que nós cremos que Deus é o Criador, por que é que Deus é Pai, e enfim, para cada assunto, para cada ponto da nossa fé, está lá bem detalhado. Aqui em 1 Coríntios 12, eu vou ler aqui para os irmãos e comentar muito pouco, porque o texto, ele fala por si só, e é outro princípio nosso como batistas, como cristãos também, é que a Bíblia, ela interpreta, ela explica a própria Bíblia. A palavra de Deus, ela por si só, ela já, como revelação inspirada por Deus, ela já se auto-interpreta, a Bíblia se complementa, não há na palavra de Deus contradição. Por isso que nós temos os princípios lá, a inerrância das Escrituras, a Bíblia, ela não se contradiz, ela é infalível e ela é a inerrante palavra de Deus. Então, o texto vai dizer aí, Paulo escreve e diz, irmãos, não quero que vocês estejam, versículo 1, desinformados a respeito dos dons espirituais. Então ele diz, olha, eu não quero que vocês estejam desinformados sobre os dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus
afirma anátema Jesus, ou Jesus seja maldito, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, é aquele conceito que Jesus disse, que ninguém vai ao Pai se não for conduzido, guiado por Ele, se não for convencido pelo Espírito Santo, que Jesus disse que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, todos os que vão até o Pai, eles vão porque é o Espírito Santo quem trabalha em nossos corações, é Ele que faz brilhar em nós a luz, nos iluminar, a luz do Evangelho, para que nós possamos crer em Jesus Cristo. E aqui, como Paulo diz, ninguém vai dizer ou confessar Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. O versículo 4 ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços ou nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então veja, só um comentário aqui nesse ponto, ele vai dizer, diversos são os dons, os ministérios ou serviços, diversas são as manifestações, mas o Espírito é o mesmo. E ele vai dizer também que toda a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Toda a manifestação do Espírito Santo tem o objetivo de um fim proveitoso, e nós vamos ver mais na frente, que é exatamente para a edificação da igreja. E aí ele vai detalhar, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Veja como ele deixa claro, algo que é dado, mas na frente tem um versículo que diz que é o Espírito quem concede todos os dons a cada um como Ele quer. É o Espírito Santo quem concede os dons, quem concede a cada um de nós, quem capacita para realizar qualquer serviço, para realizar qualquer obra. Tudo é concedido, é dado pelo Espírito Santo. A um é dada, versículo 9, no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Deixa eu só lembrar aqui que os judeus, e Paulo era um judeu e era comum naquela época, e até hoje também, isso é comum em muitos textos, em muitas formas de escrita, que quando você coloca uma lista de coisas em um texto, você está fazendo uma descrição sobre algo, é comum que se tenha uma hierarquia, ou seja, uma ordem. Aquilo que é mais importante primeiro e depois vai seguindo, né? Lá nos mandamentos é fácil, né? A gente diz os 10 mandamentos e a gente tem lá o primeiro, o segundo, mas o texto ele não fala, ele simplesmente coloca. E a gente, para memorizar, né? A gente diz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Os próprios escritos bíblicos no original a Bíblia não era escrita, os textos bíblicos não era dividido em capítulos, versículos, era tudo junto. Era tudo junto. Hoje a gente tem, para facilitar a compreensão, além da divisão de capítulos e versículos, os temas também, né? Você pega na sua Bíblia, então tem lá um título, aí já outro título, você já sabe que começou outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que aqui, quando Paulo vai falar, ele diz, olha, um é dado palavra de conhecimento, de sabedoria, de conhecimento. Isso é uma ordem também de hierarquia, de importância. E ele vai colocando aqui aquilo que é prioridade e que é mais importante para a vida da igreja. Porque depois a gente vai ver aqui que ele vai, no final desse capítulo 12, ele vai dizer, procurem com zelo os melhores dons. Então, vai estar sempre essa ordem de importância, aquilo que é mais importante primeiro. Então, veja a sequência que ele vai colocando e essa hierarquia, né? Essa ordem de importância no que é colocado. Então, o versículo 10, parei no 10, né? O 11 ele diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza
todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como Ele quer. Aquilo que eu já adiantei aqui. O Espírito Santo é quem realiza todas essas coisas e Ele distribui a cada um como Ele quer. Quem tem o dom de pregar a palavra, não é simplesmente porque, eu quis pregar a palavra. Não, é o Espírito Santo quem nos dá esse dom. É Ele quem dá o dom. Não é, eu escolhi, porque às vezes tem coisas que a gente busca como dons ali do Espírito e não é concedido, não é o nosso dom. Por isso que a gente descobre, né, ao longo da caminhada cristã, nós descobrimos quais são os nossos dons, mas é o Espírito quem dá os nossos dons. Não sei se você já viu, já passou pela experiência, já viu alguém, às vezes a pessoa busca tanto, mas eu quero pregar, eu quero louvar, e tantos outros dons, e às vezes não é mesmo o dom da pessoa. E às vezes tem pessoas que sofrem porque insistem em algo que não é o dom. E às vezes não conseguem enxergar e perceber que tem dons, né? Que tem dom ali para algumas outras coisas, algum outro ministério. E às vezes tem dificuldade de compreender. Então é o Espírito Santo quem concede a cada um individualmente conforme Ele quer. Versículo 12. Aí ele vai falar agora, e tem um título aí, né? Que nos ajuda. Ele diz a unidade da igreja, né? Então ele vai falar, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Aqui tem Bíblias que falam unidade na diversidade, mas é exatamente o conceito aqui mostrando que o corpo que tem muitos membros, e os membros são diferentes, e ele vai argumentar sobre isso mais na frente, exatamente vai mostrar essa ideia, que o corpo ele tem muitos membros, são diferentes. Comparando ao corpo, ele vai mostrar que um é pé, o outro é orelha, o outro é mão, o outro é braço, enfim. Mas todos compõem o corpo, essa diversidade, ela compõe o corpo. Então, a unidade da igreja não está no fato de que todos vão falar do mesmo jeito, que todos vão pensar a mesma coisa, todo mundo vai ter o mesmo dom, não é isso. É pensamentos diferentes, dons diferentes, enfim, pessoas diferentes, mas que convergem, que se unem para o mesmo propósito de glorificar a Deus, de adorar a Deus e de cumprir assim os propósitos de Deus. E aí, continuando aqui, ele vai dizer que no versículo 13, né? Parei no 12. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse versículo aqui é um dos versículos principais, onde nós defendemos também como doutrina e como conceito nosso como batistas, que todo crente tem o Espírito Santo. A doutrina que se fala do batismo no Espírito Santo, que às vezes os movimentos, né, pentecostais, as denominações pentecostais ou neopentecostais, ou renovadas, às vezes coloca que após o batismo nas águas, você tem que buscar um segundo batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Ela não se sustenta biblicamente. E um dos textos que nós defendemos que todo crente, ele tem o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é exatamente esse versículo aqui, porque ele está dizendo, em um só Espírito, Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Porque a palavra batismo, ela significa mergulho ou mergulhar, por isso que nós batizamos por imersão, a pessoa é mergulhada nas águas, e Paulo mesmo vai escrever em Romanos, ele vai dizer que justamente nós somos identificados com Cristo na sua morte e ressurreição pelo batismo, e ele vai dizer lá que nós somos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. O batismo tem essa simbologia quando a pessoa é mergulhada e quando a pessoa é erguida das águas, né? Morte e ressurreição de Cristo. Como a ceia, né, que é a outra ordenança, também representa o pão, representa o corpo, e o cálice, né, o vinho, o suco de uva, representa o sangue de Cristo. Então aqui é muito claro quando diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito.
Então, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Romanos 8,16 vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É isso que a palavra diz. Então, todo crente que se converteu, que recebeu Jesus Cristo, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele já tem o Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo, porque ele já foi mergulhado, o Espírito Santo já habitou em sua vida. E mais, também lá no texto do Evangelho que João Batista disse, né? Após mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então aí o pessoal confunde, está vendo? O batismo do Espírito Santo é um batismo com fogo, né? Que os pentecostais pensam assim. Aquele texto, eu não vou me deter nele aqui, mas depois a gente pode até falar detalhadamente sobre ele, mas o sentido daquele texto é que o batizar com o Espírito Santo que aquele texto fala é exatamente esse batismo que Paulo está falando aqui, porque Jesus, veja, ele é quem diz que vai dizer aos discípulos: eu rogarei ao Pai, ele mandará outro Consolador, o Espírito da verdade, e ele diz, ele estará com vocês e ele habitará em vocês. E aí lá em Pentecostes, né, no capítulo 2, que era a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, é o cumprimento de uma profecia que está lá no livro de Joel, no Antigo Testamento, o profeta Joel, que diz que seria derramada sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus todos, porque no Antigo Testamento isso não acontecia. Apenas algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, é que recebiam o Espírito Santo, e muitas vezes temporariamente. Mas quando é, como a gente chama, inaugurado o período da graça, a plenitude dos tempos, como Paulo mesmo escreve, com Jesus Cristo, na nova aliança, a partir de Cristo, isso é diferente. Agora, o Espírito Santo, em cumprimento às profecias, às promessas de Deus, ele passa a habitar na vida de todo aquele que crê. Ele passa a habitar, ele é o selo, Paulo diz, né? Lá em Efésios ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Efésios capítulo 4, ele diz, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo agora, depois de Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós. É esse o batismo que João Batista está dizendo, porque o batismo de João, ele é um batismo que representava o arrependimento de pecados. É tanto que quando Jesus vai lá ser batizado, ele diz, não, de forma alguma, porque ele sabia que Jesus não tinha pecado, mas Jesus disse, não, deixa. Jesus disse, deixa para cumprir, é necessário cumprir toda a justiça. Mas o batismo cristão, ele é diferente, porque o batismo cristão é para aquele que crê em Jesus Cristo, que já tem o Espírito Santo habitando em sua vida, porque creu em Cristo. Então há uma diferença. No livro de Atos tem uma passagem, quando Paulo chega em Éfeso, se eu não estou enganado, e eu não sei se é Atos 19, não lembro a referência, mas depois você pode pesquisar, aonde Paulo chega e diz, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí o pessoal diz, não, a gente nem ouviu falar que existe o Espírito Santo. Eles tinham aceitado a Cristo, né, eram novos convertidos, e aí Paulo então, ele fala, ensina a eles, prega a eles o Evangelho de forma mais completa e ordena que eles foram batizados inclusive antes, mas eles dizem que foram batizados no batismo de João Batista. Aí agora Paulo ordena que eles sejam batizados no nome de Jesus, e eles recebem o Espírito Santo, e ali é mais uma manifestação da descida do Espírito Santo, é mais um evento onde se cumpre a profecia de Joel capítulo 2, onde o Espírito Santo agora desce, e é igual, eles falam, né? O Espírito Santo se manifestou na vida deles, dos gentios, assim como foi conosco, com nós que somos judeus, né? Tem a Atos 10 também, na casa de Cornélio, são gentios também recebendo o Espírito Santo. Então veja, esse batismo no Espírito Santo é a presença dele em nossas vidas. O versículo 14 vai dizer, porque também, e só lembrando lá, quando diz com o Espírito Santo e com fogo, o fogo naquele texto ali, ele representa o juízo, o julgamento. Aí lembra do que Jesus disse, em João 16, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente porque com Jesus, o Evangelho, ele vem trazer não só
a mensagem de salvação do amor de Deus, mas vem trazer uma mensagem de juízo. Jesus disse: não pensem que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Ou seja, ele diz que vem trazer o juízo, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação para os que creem, mas quem rejeita o Evangelho é juízo, é condenação. É o que João vai dizer, acho que João 3,36, que ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de juízo, porque ela mostra a oportunidade de salvação para todos, mas os que não creem serão condenados. Inclusive, no Novo Testamento, na Bíblia, Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Então, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, é esse o significado quando João Batista disse que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, porque ele traria justamente o fogo que representa o juízo de Deus para aqueles que não creem. Voltando aqui ao versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. É aquilo que eu falei da ideia, né, de que somos diferentes, mas todos formamos o corpo de Cristo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, há mais um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, é aquilo que eu falei, o conceito da unidade na diversidade. Não pode, a igreja não tem que ser todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo fazendo a mesma coisa. Imaginou se todo mundo pregasse? A gente não ia aguentar o primeiro culto, né? Porque um ia pregar e depois o outro mais meia hora, a gente não. Se todo mundo, se fosse só louvor, se fosse só oração, se fosse só uma coisa só, então não precisaria de igreja. Cada um ia adorar a Deus individualmente, sem precisar dessa comunhão. Por isso, eu ouvi alguém dizer essa semana que a igreja não poderia ter diversos pensamentos. Claro que sim. É lógico, é evidente que sim. Nós temos personalidades diferentes. E Cristo conseguiu justamente, Ele forma a igreja e Ele une esse povo diferente. Claro que há um norte. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos guia. Mas veja como diz aqui que todos, com a sua diferença, mas como eu falei antes, convergem para o propósito de Deus, e Deus usa cada um na sua forma diferente de ser, concede os dons de maneira diferente para que a igreja seja edificada. Então, mais uma prova disso, dessa diversidade que há na igreja, e tudo isso diz que Deus fez assim porque Ele quis, né? Então, continuando aqui, o versículo 25 vai dizer: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Essa diversidade não é para dividir, pelo contrário, ela nos une, porque um complementa o outro. É isso que a palavra está dizendo. Não há por que haver divisão. Sabe quando é que há divisão? Quando alguém se sente diferente, às vezes por causa do nosso orgulho, da nossa falta de sabedoria, por causa muitas vezes da falta de maturidade espiritual. E Paulo vai dizer isso aqui também: olha, não sejam meninos no entendimento, porque exatamente essa confusão, a divisão acontece quando alguém se acha superior. Eu sou mais espiritual porque eu prego a palavra. Quem diz que quem prega é mais espiritual? E por que a gente tem que pensar em alguém mais ou menos espiritual? Meus irmãos, quem conhece os nossos corações e a nossa espiritualidade, a nossa adoração, ela é para Deus. O que eu tenho que me preocupar
é na minha vida de comunhão com Deus, mas eu tenho que me preocupar também que os dons que Deus me dá, eles são para a edificação do corpo que é a igreja, é para edificar o meu irmão. Se eu tenho o dom do Espírito Santo, seja ele qual for, ele não é para mim. O dom não é status, não é para o meu destaque, não é para eu então esbanjar minha espiritualidade de forma alguma. O dom que o Espírito Santo concede, aqui está muito claro, é para que, olha, vou ler de novo o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então é impossível que alguém que tem qualquer dom do Espírito, que alguém que tem uma espiritualidade, exerça ela para benefício próprio, para destaque próprio, se não for para edificar o corpo, para ter esse cuidado, cooperar com os outros, então precisa consertar, porque está errado. E isso acontecia na igreja de Corinto, e é por isso que Paulo escreve dessa forma. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Essa semana eu fiz a prova, né, do pré-concílio, e depois ainda não tem o resultado, né, porque a prova é enviada para Recife, vai ser corrigida lá pela ordem de pastores. Mas depois disso, né, então, espero que eu seja aprovado, vem o concílio. E aí, sendo aprovado no concílio, então vem a ordenação ao ministério pastoral. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. O ministério pastoral não será meu, não é do pastor, é da igreja, porque o pastor está a serviço da igreja. O ministério pastoral é para servir a igreja, para edificar os membros da igreja, para apacentar, para cuidar, para pregar, para ensinar a igreja. Não é para que o pastor seja aqui uma estrela e ele vai... Não, é para servir a igreja. Todos os dons são para a edificação da igreja. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, seja quem está aqui à frente ou quem faz o serviço mais dos bastidores, que não aparece aqui na frente, é para a edificação da igreja. Isso é um cuidado de uns para com os outros, e todos têm a mesma importância. Então, não é possível que a gente exerça qualquer dom, qualquer serviço, qualquer ministério, simplesmente para servir a nós mesmos, para ser algo de honra para nós mesmos. Não, é para honrar ao corpo de Cristo, que é a igreja. É para honrar a Cristo, que é o Senhor da igreja. É para servir aos irmãos. E aí, continuando, ele vai dizer: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois operadores de milagres; depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Aqui está claro aquilo que eu falei da hierarquia, porque ele agora falou em primeiro, em segundo, em terceiro, depois, então o grau de importância aqui. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Nós sabemos que não, né? Então veja, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então, concluindo aqui esse capítulo 12, o apóstolo Paulo deixa muito claro, né? E essa, quando eu digo a importância dos dons, está aí, do mais importante, e ao menos não é tanto a questão assim, o de destaque, importância no sentido de relevância, no sentido de necessidade, de atender à necessidade da igreja, que é a edificação da igreja, para, como a gente viu no começo, um fim proveitoso. Então, importância nesse sentido, daquilo que é mais importante, daquilo que vai alimentar e que vai edificar e vai fortalecer a igreja. Então, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí, Paulo vai então, no capítulo 13, falar sobre o amor. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Como eu disse, não tem muito o que comentar aqui, porque o texto é muito claro. Isso é algo muito, como a gente diz, é algo muito didático, é muito claro. E a gente tem que relembrar isso de vez em quando para mostrar como é que as coisas devem ser, como é que, veja, Deus é um Deus organizado, meus irmãos. Mas
na frente, lá no capítulo 14, quando Paulo vai falar ainda sobre isso, ele vai escrever sobre a necessidade de ordem no culto. Deus é um Deus organizado. Desde a criação, Gênesis capítulo 1, Deus não jogou tudo bolo assim e vai... Não, há uma ordem. Até os cientistas que defendem aquela teoria do Big Bang, né? Houve uma grande explosão e tudo. Quanto mais eles estudam, eles entendem que há uma ordem em todas as coisas. Não tem nada aleatório na natureza, nada em desordem, nada que foi feito de maneira desorganizada. Deus é um Deus organizado, Ele faz as coisas de forma organizada. Tudo da criação, o plano de salvação. Cristo veio, quando Paulo diz, na plenitude dos tempos. Quando a gente estuda isso no seminário, a gente aprende em teologia, né? A gente aprende exatamente que a gente vai ver ao longo da história que a vinda de Cristo, ela estava programada certinho. Cada acontecimento histórico, as civilizações antigas, aquelas guerras, império disso, império daquilo e tal, você vai ver que tudo converge para Cristo vir no momento certo da história. Por isso que é a plenitude dos tempos. O relógio de Deus não se atrasa, Deus não faz nada desorganizado. Então, por isso que é importante a gente olhar para textos como esse e ver como nós precisamos conhecer o que a palavra nos ensina para que a nossa fé, a nossa prática de fé, a nossa espiritualidade, ela seja realmente de acordo com aquilo que Deus deseja, de acordo com a vontade dEle, para a honra e a glória dEle. Amém? Queria convidar